Santo Agostinho. Prepare-se para conhecer uma das histórias de conversão mais impactantes de todos os tempos. Hoje, vamos mergulhar na vida de Santo Agostinho, um homem que, de grande pecador, se tornou um dos maiores santos e doutores da Igreja. Aos 33 anos, Agostinho abandonou o caminho do pecado e, com determinação e a graça de Deus, transformou sua vida. Neste vídeo, você vai descobrir como ele, inspirado pelas pregações de Santo Ambrósio e pela leitura das epístolas de São Paulo, superou suas paixões e abraçou a santidade. Não perca nenhum detalhe dessa jornada inspiradora que mudou o curso da história da Igreja. No dia 28 de agosto, a Igreja celebra Santo Agostinho, que entrou para a glória em 430. Tão grande é a glória que Santo Agostinho adquiriu, por sua conversão, santidade de vida e, não menos, pelos seus escritos, que mais de 150 congregações religiosas quiseram ter a honra de combater sob sua bandeira e reconhecer Santo Agostinho como fundador e pai. Tagaste, cidade da Numídia, ao norte da África, era um lugar tão insignificante que talvez tivesse ficado completamente desconhecido, se não fosse a terra natal de Santo Agostinho. O pai deste era funcionário público e gozava de grande estima, pois era um homem correto e leal. Chamava-se Patrício. Deus concedeu-lhe a graça da conversão ao cristianismo pouco antes de sua morte. Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354. Sua mãe, Mônica, uma mulher santa, procurou dar ao filho uma educação correspondente à sua fé religiosa. Grande, porém, foi o desgosto que teve ao ver que seus esforços foram em vão. Bem cedo, Agostinho, esquecendo-se dos conselhos da mãe, caiu na escravidão do pecado, como mais tarde teve a nobre franqueza de confessar diante de Deus. Ele mesmo afirmou que a causa desses desvarios foi a leitura de maus livros. Até a idade de 15 anos, Agostinho estudou em Madaura. A falta de recursos obrigou-o a interromper os estudos, e ele voltou para Tagaste, onde permaneceu até que seu pai conseguiu os meios necessários para que pudesse continuar e concluir o curso em Cartago. Todos elogiavam Patrício pelo interesse que mostrava em proporcionar ao filho a oportunidade de fazer um curso brilhante nas escolas superiores. Meu pai, assim se exprime Agostinho, fez tudo para me adiantar neste mundo. Pouco lhe importava, porém, saber se eu era casto, desde que fosse eloquente. Durante esse tempo, aos 16 anos, Agostinho se entregou de corpo e alma aos prazeres mais abjetos e vis, invejando os companheiros quando se vangloriavam de indignidades por eles praticadas, que não lhe tinham sido possíveis. O tempo que passou em Cartago foi a época mais triste de sua vida. Lá, teve um filho, fruto do pecado, ao qual deu o nome de Adeodato. Indescritível era a tristeza e dor que sua mãe experimentava ao saber que o filho estava em estado tão lamentável. Essa dor ainda se intensificou quando soube que Agostinho havia se filiado à seita dos maniqueus. Mônica chorou como se tivesse perdido o filho pela morte. No entanto, não cessou de rezar pelo apóstata e pediu a pessoas piedosas de suas relações que unissem suas orações às dela, para obter a graça da conversão de Agostinho. Este parecia se tornar cada dia mais orgulhoso e completamente inacessível aos rogos de sua mãe. Agostinho passou 9 anos nas trevas do erro herético. Mônica teve uma comunicação divina que lhe garantiu a conversão do infeliz filho. Agostinho, entretanto, abriu um curso de retórica em Tagaste e, mais tarde, em Cartago. Era um horizonte muito estreito para sua ambição sem limites. Seu ideal era adquirir fama mundial, e isso o fez embarcar para a Itália. Mônica fez de tudo para dissuadi-lo desse plano ou, pelo menos, para convencê-lo a levá-la em sua companhia. Agostinho, para se livrar das importunações da mãe, fingiu acompanhar um amigo até as embarcações, enquanto ela se hospedava durante uma noite em um albergue perto do porto. Mônica passou a noite toda em oração e pranto, e, quando o dia amanheceu, Agostinho já se encontrava em alto mar, a caminho de Roma. Ao chegar à cidade eterna, caiu gravemente doente. Logo que se restabeleceu, começou a lecionar retórica, e suas preleções atraíram grande afluência. Na mesma ocasião, encontrava-se em Roma uma comissão da cidade de Milão para solicitar ao prefeito Símaco um professor de retórica. Agostinho, com o apoio de seus amigos maniqueus, conseguiu preferência entre vários concorrentes e seguiu para Milão. Uma das primeiras visitas que fez foi ao Santo Bispo Ambrósio, que o recebeu com grande cordialidade.
Foi Deus quem guiou os passos do jovem, que, sem o saber, já se encontrava nas malhas da graça divina. A amabilidade com que Ambrósio o tratava, a caridade que encontrava e, principalmente, a eloquência arrebatadora do santo bispo fizeram com que o coração de Agostinho se abrisse ao conhecimento da verdade. Se antes acreditava que não havia argumentos contra as provas do maniqueísmo, os sermões de Santo Ambrósio desfizeram essa pretensão. Pouco a pouco, Agostinho reconheceu que o sistema herético apresentava grandes lacunas, e finalmente, seu espírito se rendeu à força da verdade. Agostinho pediu para ser incluído na lista dos catecúmenos. Sabendo quanta mágoa havia causado à mãe no passado, ele previu o grande prazer que ela sentiria ao saber de sua conversão. Mônica, de fato, veio a Milão, mas não demonstrou nenhuma satisfação externa pelo fato de o filho ter abandonado a heresia. Para o próprio Agostinho, ainda seguiram-se dias de grandes lutas internas, pois eram necessárias resoluções hercúleas para quebrar os grilhões dos maus hábitos adquiridos ao longo dos anos e deixar-se conduzir unicamente pelo suave impulso da graça divina. Em certa ocasião, recebeu a visita de seu amigo Ponticiano, que lhe contou a vida de Santo Antão. Foi o momento da graça triunfar. Agostinho confessa que, ao conhecer a vida do grande eremita, ficou profundamente comovido, e tão forte foi essa comoção que se viu tomado por verdadeiro horror ao pecado. Não foi só isso, Deus interveio diretamente na história dessa célebre conversão. Um dia, quando Agostinho se encontrava à sombra de uma figueira, ouviu clara e distintamente as palavras, toma e lê. Instintivamente, abriu o primeiro livro que estava à mão, as Epístolas de São Paulo. Abrindo, encontrou os versículos, caminhemos honestamente, como em pleno dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em desonestidades e dissoluções, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não satisfaçais os desejos da carne, ó Romanos 13, 14. Tendo lido isso, não quis prosseguir. Fez-se luz em sua alma. A tristeza transformou-se em alegria, e, tomado dessa alegria, procurou seu amigo Alípio, compartilhando com ele sua satisfação. Alípio abriu o livro e leu as palavras que Agostinho não tinha visto, acolhei o que é fraco na fé, mas não para condenar suas opiniões, ó Romanos 14, 1. Também Alípio foi tomado por grande comoção, que o levou a acompanhar Agostinho na conversão. Quando chegaram até Santa Mônica com a notícia da conversão de Agostinho, o coração da pobre mãe transbordou de alegria. Suas orações finalmente haviam sido atendidas, e a transformação do coração de seu filho ocorreu de uma maneira tão extraordinária que ela jamais poderia ter imaginado. Com as férias se aproximando, Agostinho permaneceu em Milão, continuando suas preleções. Logo após, em companhia de sua mãe, Santa Mônica, seu irmão Navigio, seu filho Adeodato e seu amigo Alípio, ele se retirou para a casa de campo de um amigo, onde se preparou para o santo batismo. Após receber o sacramento, Agostinho renunciou completamente ao mundo, riqueza, dignidades e posições não significavam mais nada para ele. Seu único desejo era servir a Deus sem restrições. Para cumprir esse propósito, formou uma espécie de comunidade, composta por amigos e companheiros que já o acompanhavam. Santa Mônica cuidava de todos como se fossem seus próprios filhos. No entanto, enfrentavam uma dificuldade de encontrar um lugar adequado para viverem em comunidade. Decidiram, então, retornar à África. Quando chegaram ao porto de Ostia, Santa Mônica faleceu, e Agostinho a sepultou ali mesmo. Ao chegar em Tagaste, ele vendeu todos os seus bens e distribuiu o dinheiro aos pobres. Em seguida, escolheu um local próximo à cidade onde, por 3 anos, viveu com seus companheiros, levando uma vida semelhante à dos primeiros eremitas do Egito. Assuntos urgentes chamaram Agostinho a Hipona. O bispo da cidade, Valério, frequentemente falava aos seus fiéis sobre a necessidade de ordenar novos sacerdotes. O povo, conhecendo as virtudes e talentos de Agostinho, propôs seu nome ao bispo. Embora Agostinho resistisse, alegando indignidade, Valério conferiu-lhe as ordens maiores. Após ser ordenado sacerdote, Agostinho pediu permissão ao bispo para fundar um convento em Hipona. Valério cedeu-lhe um terreno próximo à igreja para esse propósito. Ao longo do tempo, Agostinho fundou muitos outros conventos no norte da África e é considerado, com razão, um dos fundadores e organizadores da vida monástica na região.
Em 395, a pedido insistente de Valério, Agostinho foi consagrado bispo de Hipona. Sua nova posição não permitia mais que ele permanecesse no convento, por isso transferiu-se para uma outra residência, onde viveu com sacerdotes, diáconos e subdiáconos. Naquela pequena comunidade, seguiam-se os costumes dos primeiros cristãos e ninguém possuía propriedades privadas e tudo era compartilhado. Somente aqueles que faziam o compromisso de seguir essa regra eram admitidos, e até mesmo sua irmã, que era viúva e superiora de um convento de religiosas, não podia entrar. Quando Agostinho precisava visitar alguém do sexo feminino, sempre se fazia acompanhar por outro sacerdote. Os escritos de Santo Agostinho são um testemunho de seu amor a Deus, sua humildade, vigilância e zelo apostólico. Ele morreu em 430, pobre como viveu, mas deixou à Igreja uma herança espiritual imensa em seus livros, de valor eterno. Em um ato providencial, a igreja e a biblioteca de Agostinho foram poupadas durante o grande incêndio causado pelos vândalos ao tomarem Hipona. Reflexões sobre a conversão de Santo Agostinho. A conversão aos 33 anos, o Santo Agostinho, que viveu como grande pecador, se transformou em um grande penitente santo aos 33 anos. Se a tua vida passada apresenta traços semelhantes à vida de Santo Agostinho antes de sua conversão, segue seu exemplo na penitência e no zelo pela salvação da tua alma. Perseverança na mudança, Santo Agostinho adiou sua conversão por muito tempo, hesitando em abandonar sua vida de pecado. Mas, uma vez decidido a mudar de vida, permaneceu firme em seus bons propósitos e nunca mais voltou atrás. Se ainda hesitas em fazer penitência, toma uma decisão firme de mudança, converte-te e persevera, assim como ele fez. Influência da Palavra de Deus. A conversão de Santo Agostinho foi resultado das pregações de Santo Ambrósio e da leitura das epístolas de São Paulo. O pecador que despreza a escuta da Palavra de Deus e a leitura de livros espirituais se afasta cada vez mais da conversão. Confissão e humildade. Para maior humilhação, Santo Agostinho escreveu e publicou sua própria confissão. Se te encontras em pecado, por que não te animas a fazer uma boa confissão? Lembra-te das palavras de Santo Agostinho: se tua vida está bem oculta sem confissão, serás condenado. A coragem para mudar. Santo Agostinho, sentindo-se escravo da paixão, quase perdeu a esperança de se converter. No entanto, ao observar o exemplo dos santos, pensou: eles se salvaram, por que eu também não me salvaria? Com boa vontade e com a graça de Deus, ele conseguiu se libertar dos terríveis laços do pecado. Essa é a experiência de todos aqueles que sinceramente buscam o caminho da conversão. Santos celebrados hoje. Em Roma, São Hermes, prefeito de Roma e mártir da Igreja, juntamente com muitos cristãos, executados no mesmo dia por ordem do juiz Aureliano. Na Abissínia, São Moisés, que de escravo tornou-se líder de um bando de ladrões, mas se converteu, foi viver na solidão e, posteriormente, ordenou-se sacerdote no século IV. Também na Abissínia, recorda-se Gebra Miguel, ex-monge copte sábio, que se converteu ao catolicismo após seus estudos e foi ordenado. Perseguido pelo imperador Teodoro e pelo bispo cismático Salama, morreu em 1855. Seu martírio é um dos mais gloriosos dos nossos dias, sendo beatificado por Pio XI em 1926. O bem-aventurado sacerdote tonquinês João Dati foi decapitado no ano de 1798. Santo Agostinho, rogai por nós. Oremos. Renovai, ó Deus, na vossa Igreja, o Espírito que inspirou o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e vos busquemos como autor do amor eterno. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.